Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 7 de Iyar, começando o capítulo 45. Esse capítulo ele vem na sequência daquilo que foi iniciado ainda no capítulo 39. Naquele capítulo nos foi explicado que o trabalho espiritual da pessoa, o serviço espiritual, seja através do estudo da Torá ou do cumprimento das mitzvot, ele precisa ser lishma, ele precisa ser feito com um objetivo puro, sem segundas intenções, sem outros interesses, mas visando a Torá e mitzvot em si, propriamente ditas, a Torá por ser sabedoria divina, as mitzvot por representarem a vontade de Deus, e ele e sua sabedoria são uma coisa só, ele e sua vontade são uma coisa só. Portanto, quando a pessoa estuda a Torá ou cumpre mitzvot, ele precisa estar imbuído dessa consciência. Isso significa lishma, que está se conectando à divindade e não por outros motivos e outros interesses. Nós falamos que isso só é possível quando o estudo da Torá e prática das mitzvot por parte da pessoa é acompanhado de um sentimento. Precisa haver um sentimento que motive essa ação, um sentimento motivacional que desencadeie essa ação espiritual que a pessoa está fazendo. E somente assim nós vimos que esse serviço espiritual pode se elevar. E essas motivações, esses sentimentos seriam basicamente aquilo que ele nos explicou extensamente, desde o capítulo 39 em diante, amor a Deus e temor a Deus. Ou amor a Deus ou temor a Deus, ambas as coisas, numa certa medida, são necessárias. E como nós já explicamos, assim como uma pessoa não faz algo para o outro, a não ser, ou seja, se a pessoa vai fazer um favor para o outro, ou vai lhe fazer um agrado, ou vai preencher a sua vontade. Então, ele tem uma motivação por trás disso. Ele só vai fazer isso se ele está nutrido de um sentimento interno perante aquele que ele realiza a sua vontade. Então, esse sentimento pode ser um sentimento de amor, de admiração. Ele quer fazer algo de bom e positivo porque ele deve alguma coisa, deve gratidão a essa pessoa, etc. Ele ama, aprecia essa pessoa, ou porque ele simplesmente tem medo. Ele teme essa pessoa e por isso ele obedece. Mas de qualquer forma, alguém só faz alguma coisa para o outro, pelo outro, quando é movido por algum sentimento, seja de amor ou de temor. Nós falamos em relação a Deus, também deve haver um sentimento que motive as nossas ações. Nossas ações de cunho espiritual não podem, não devem ser apenas mecânicas, não devem ser feitas apenas por fazer, né? Elas têm que ser movidas, motivadas por sentimentos sublimes de amor a Deus, de temor reverencial a Deus, etc. E assim ele nos explicou nos últimos capítulos, do 41 até 44, formas e meditações de como chegar a desenvolver temor a Deus, de como cultivar amor a Deus, que isso vai dar consistência e solidez ao nosso serviço espiritual, a nossa Torá e mitzvot, lishma, para que elas sejam puras, genuínas e assim possam se elevar. Nesse capítulo agora, no capítulo 45, o Alter Rebbe vai nos inovar, vai nos trazer mais um tipo de sentimento, mais um tipo de motivação que pode se acoplar ao serviço a Deus, possibilitando assim que ele seja considerado sólido, puro, genuíno e podendo se elevar. E esse aspecto adicional que ele vai nos trazer agora, que pode acompanhar Torá e Mitzvot, Lishma, a Torá e Mitzvot que a pessoa faz sem outros interesses, mas apenas para se conectar com o divino. Então, até agora nós falamos sobre agir motivado mais pelo amor ou pelo temor. E agora ele vai nos trazer um terceiro sentimento, uma terceira forma de motivação que pode impelir a pessoa à ação espiritual, que seria o atributo de compaixão, de rachamim, compaixão, misericórdia, que esse atributo está ligado ao patriarca Yaakov. É sabido que nós herdamos
características espirituais que estão no nosso DNA espiritual, por assim dizer, que estão presentes na nossa alma, nós herdamos isso dos nossos 3 patriarcas. Então, o atributo característico de Abraham é Chesed. Abraham personifica a Sefirah de Chesed, o atributo divino de Chesed, bondade, e da bondade é derivado o amor. Ou seja, que o amor representa a parte mais profunda da bondade, por isso, de fato, Abraham é chamado na Torá por Deus, Abraham Ohavi, Abraham, aquele que me amou, aquele que me ama, me amava, enfim. Já o atributo característico de Yitzhak caracterizava e personificava aqui o atributo divino de Gevurah, de rigor, severidade. Por isso, o trabalho espiritual característico de Yitzhak era mais o de irá, de temor a Deus, de temor reverencial a Deus, porque o temor é a parte mais profunda do atributo de Gevurah, e de fato assim está escrito na Torá, que Deus se refere a Yitzhak, ou Jacob Avinu falando do seu pai, o Pachad Yitzhak Hayali, o temor do meu pai Yitzhak, era característico de Yitzhak, o temor a Deus. Já o atributo característico de Yaakov personificava a terceira sefirá de ordem emocional, que é a sefirá de Tiferet, e Tiferet, ele tem como seu aspecto mais profundo o conceito de Rachamim, de compaixão e piedade e misericórdia. É isso que nós vamos ver nesse capítulo, como se serve a Deus motivado por esse sentimento de compaixão, e como esse sentimento de compaixão que está personificado na pessoa de Yaakov Avinu, e de Yaakov Avinu nós herdamos esse sentimento, como ele pode servir de alavanca para elevar o nosso serviço espiritual. Então, as palavras do Alter Rebbe no capítulo 45, Od yesh derech yashar lifnei ish, לעסוק בתורה ומצוות לשמן על ידי מידתו של יעקב אבינו עליו השלום, שהיא מידת הרחמים. Nos fala o Alter Rebbe, além disso, nas palavras de Provérbios 14, existe um caminho direto para a pessoa observar a Torá e as mitzvot autenticamente lishma, com sentimentos verdadeiros por Deus. Então existe um caminho adicional, e nós vamos ver esse caminho diferente dos anteriores. O Alter Rebbe enfatiza que é um derech yashar, é um caminho direto, como se fosse quase um atalho, um caminho direto. O que isso significa? Nosso Rebbe explica, que, como nós vamos ver adiante, diferente dos caminhos e métodos anteriores, que foram expostos nos últimos capítulos, que envolvem desenvolver num nível ou em outro amor e temor a Deus. E nós vimos que isso não é uma coisa tão simples e fácil, por isso o Alter Rebbe nos trouxe várias e várias meditações de como despertar, estimular algum tipo de temor. E nós vimos diversos níveis de temor a Deus, como nós vimos também vários níveis e categorias de amor a Deus. Existe uma meditação apropriada para cada um, mas de certa forma, para nós, pessoas medianas e pessoas que às vezes estão tão imersas no plano físico e corpóreo, tão imersas no mundo materialista, para nós é difícil cultivar sentimentos de ordem espiritual, de vivenciar de forma autêntica amor e temor a Deus. Esse caminho, porém, que será indicado nesse capítulo, o Alter Rebbe ele já diz na abertura, na introdução, que é um caminho direto. Por quê? Porque ele envolve compaixão, pena e misericórdia da nossa própria alma, como ele vai explicar em seguida. Se a pessoa se conscientizar do seu estado, da sua situação, que às vezes até é degradante, uma situação, em termos espirituais, uma situação tão baixa, tão inferiorizada, onde a pessoa foi cair, onde ela deixou cair a sua alma, a sua espiritualidade. Então, esse sentimento de compaixão e misericórdia pela própria alma e espiritualidade que vai motivar a pessoa a estudar Torá, cumprir as mitzvot, procurando se reconectar ou se reaproximar de Deus, ou aprofundar a sua conexão e vínculo com o Criador. Então esse sentimento de misericórdia, isso é fácil, por assim dizer, porque a gente se identifica muito com isso. Cultivar amor e temor talvez pareça uma coisa um pouco longínqua, distante de nós, talvez pareça uma coisa um pouco difícil, não sei se...
O Alter Rebbe, todo o objetivo do Tânia é de aproximar isso para nós e mostrar que isso é viável e é factível. Mas, de qualquer forma, nós temos aqui que pensar e meditar. Em relação ao sentimento de compaixão, a gente não precisa pensar muito. Para se conscientizar, para perceber, se nós não nos enganamos, não cometemos auto-engano, se nós encaramos a nossa realidade assim como ela é, então facilmente a gente vai perceber que a nossa alma precisa de muita compaixão. E aqui nem é necessário muita conscientização, muita meditação, porque isso é uma coisa óbvia. Por isso, talvez, assim explica o nosso Rebbe, esse é um caminho direto, que leva um sentimento a estimular Torá e mitzvot, o estudo da Torá e o cumprimento das mitzvot. E ele nos diz que essa via consiste no despertar do atributo emocional associado ao nosso patriarca Yaakov de abençoada memória, como a gente disse que cada um dos nossos antepassados, dos nossos patriarcas, personificava uma das midot, um dos atributos de cunho emocional de Deus da Sefirot. E no caso de Yaakov Avinu, o que ele personificava, o que ele representava, no que consistia essencialmente o seu serviço a Deus, que é a qualidade da compaixão, assim é trazido no Midrash, no Zohar também. Como se faz isso? Como e por que se desperta essa compaixão? Compaixão do que, etc. Vai nos explicando o Alter Rebbe, isso consiste no seguinte: leorer b'machshavtot tchila rachamim rabim lifnei Hashem al nitzotz elokut amechayei nafsho. Ele nos fala, para isso, primeiramente, antes de cumprir uma mitzvah, a pessoa deve suscitar em sua mente grande compaixão diante de Deus. Ou seja, antes de realizar uma atividade espiritual, cumprimento de uma mitzvah, por exemplo, antes do estudo da Torá, antes da oração, a pessoa deve fazer uma pequena pausa, e aqui não é nem uma grande meditação, nem é uma profunda reflexão, mas simplesmente suscitar em sua mente e despertar na sua mente essa consciência da grande compaixão diante de Deus, pela centelha de divindade que dá vida à sua alma. A pessoa deve pensar um pouco no estado espiritual que ela se encontra, no status quo da sua alma, o quanto a sua alma desceu, ou caiu, ou tombou para um nível tão baixo em relação à sua fonte e origem, em relação onde ela se encontrava antes de ser aqui incorporada. Isso deve despertar extrema compaixão, e a pessoa deve saber que agora, eu vou ir cumprir uma mitzvah, isso é uma chance, oportunidade de recuperar a espiritualidade perdida da alma, de reenergizar a alma que tombou e caiu tanto, de restituí-la ao seu devido lugar. Isso deve se constituir numa forte motivação para levar a pessoa a cumprir a mitzvah imbuída de sentimento, de emoção, de entusiasmo. Portanto, a pessoa deve despertar grande compaixão diante de Deus, pela centelha de divindade que dá vida à sua alma, a qual desceu de sua origem na fonte de toda a vida, o abençoado infinito. E aqui ele nos fala do Nitzotz Elokut. Ele nos fala que a compaixão deve estar voltada essencialmente a centelha de divindade presente dentro de nós, que dá vida à sua alma. Ou seja, aqui ele não está falando, conforme explicado, isso são detalhes, minúcias, pormenores nos livros de Kabbalah. Aqui diretamente ele não está falando da alma divina, ele está falando de algo concentrado, da centelha de divindade que dá vida à sua alma. Ou seja, isso é algo mais elevado do que a própria alma. Essa centelha de divindade é ela que dá vida, vitalidade aos aspectos espirituais da nossa alma, Nefesh, Ruach, Neshama, Techaya, enfim. E essa centelha divina seria aquilo que nos livros da Kabbalah, baseado no Midrash, o Midrash fala que a alma tem 5 nomes, e o quinto, a Kabbalah explica que não são apenas 5 nomes, mas são 5 níveis e categorias, e o quinto e mais elevado de todos os níveis é chamado de Yehidah, a única,
aquela categoria única, que isso também, Yehidah, único, representa unificação com Deus. É aquela partícula da alma, essa centelha da divindade que está perfeitamente unificada com Deus, e isso corresponde ao quinto e mais elevado nível da alma, chamado Yehidah, que isso representa essa centelha divina, que é a fonte da espiritualidade da nossa alma, etc. E ele se reveste também no nosso corpo, nos outros aspectos da alma, etc. De qualquer maneira, para que a pessoa cumpra as mitzvot de forma autêntica, então é necessário que antes do estudo da Torá que ele faz, antes do cumprimento das mitzvot, que ele desperte compaixão, e uma compaixão intensa diante de Deus, seja evocando esse sentimento que Deus tem a misericórdia dessa centelha divina presente dentro de nós, que dá vida à nossa alma. Ele vai explicar aqui por que essa centelha divina precisa de compaixão, por que ela merece misericórdia. De forma geral, por dois motivos. O primeiro motivo, pela grande descida que ela sofreu, pode-se dizer até a queda que ela sofreu, ou seja, mesmo que se trate de um tzadik impecável, mesmo que se trate de uma pessoa espiritualmente muito elevada que nunca pecou, que faz tudo correto diretamente, portanto ele não maculou a sua espiritualidade, mas mesmo assim a sua alma aqui presente no plano físico, corpóreo, material, ela se encontra enclausurada, ela se encontra extremamente limitada, ela se encontra num nível espiritual muito inferior e baixo em comparação, em relação onde ela estava, no plano espiritual elevadíssimo que ela estava originalmente. Então, isso por si só já é um motivo de compaixão. E o segundo motivo de compaixão que ele vai nos trazer, quando uma pessoa não manteve a sua espiritualidade tão impecável. Pelo contrário, uma pessoa cometeu muitos pecados ou transgressões, e com isso ele vai maculando, manchando a sua alma, ele vai afetando, debilitando sua espiritualidade. E isso contamina e compromete a sua espiritualidade, sua alma também afeta a sua alma e reprime essa centelha divina. Então, aqui no caso, a compaixão, a pena, a misericórdia por uma alma nesse estado, nessa situação, é maior ainda. Asher yarad mimekoro chayei hachaim en sof baruch hu, amemale kol almin vesovev kol almin, vekol hakamei kelo chashiv. Ele nos diz, quando a pessoa levar em conta, ele vai despertar compaixão pela sua alma diante de Deus, pela centelha divina que dá vida à sua alma, quando ele levar em conta que a sua alma desceu de sua origem, na fonte da vida, que é o abençoado infinito, que é a divindade, que na linguagem do Zohar tem esses aspectos distintos da divindade, Deus que preenche todos os mundos, e ele transcende todos os mundos, são dois níveis de luz e energia vital, divina, distintos, como já mencionamos várias vezes no Tânia, e um terceiro nível, mais elevado que ambos, é aquele que em sua presença tudo é considerado zero, que diante de Deus, em relação à própria essência de Deus, nem há espaço para mundos, criaturas, tudo é completamente nulo, tudo é completamente insignificante. Portanto, no conceito aqui de grandeza, Deus que nós podemos vislumbrar, que podemos meditar, existe aquela luz divina que preenche os mundos, que, como nós já explicamos, é uma luz divina proporcional à capacidade de cada criatura, de cada ser, o que cada ser pode conter. Então ela está presente de distintas formas nos diversos níveis. Nos níveis mais baixos ela está mais condensada, mais limitada. Nos níveis mais elevados, em Atzilut, ela está muito mais intensa. Existe aquela luz que transcende os mundos, que envolve os mundos, ou seja, envolve todos os mundos por igual. Aqui já se trata de uma luz divina mais elevada, transcendental, que não pode ser contida no interior dos mundos das criaturas e dos seres. Ela envolve e abarca todos os seres e criaturas por igual. Então, em relação a essa luz de Sovev Kol Almin, a pedra inanimada no mundo terrestre, a Siyah Gashmit, pode ser igual a uma Sefirah, um atributo divino no mundo de Atzilut. Mas, mesmo Sovev Kol Almin, mesmo essa luz que transcende os mundos, ela tem a ver ainda com os mundos. Ela tem uma ligação e conexão com o universo. Por isso se fala também do nível
mais transcendental, que nada tem a ver com mundos, aquele nível da essência de Deus que transcende completamente o universo, que é acima até mesmo dessa luz envolvente, etc. E nesse nível, todos os mundos eles perdem o seu sentido, eles são insignificantes, são nulos, são zero. Ele fala desse nível superior, esse último que nós mencionamos, da essência divina, é de lá que desce a centelha divina que dá vida à nossa alma, é de lá que é originária a nossa alma divina. Então, imaginem em que plano espiritual elevadíssimo ela estava, acolhida, integrada, absorvida na própria essência da divindade. E de lá desse nível extremamente elevado da pura divindade, ela desceu para chegar até o mundo físico, terrestre e material nosso. Então, essa alma, não só que é digna, não só que ela merece, ela precisa de muita compaixão, de muita piedade. Então ele nos diz, além do fato dela ter vindo de um nível tão elevado, que isso aumenta ainda a piedade que se tem sobre a alma, mas ele nos fala que aqui a compaixão deve ser maior ainda quando a gente considerar não só de onde ela veio, mas para onde ela chegou, em que plano ela se encontra a alma agora. Isso que prossegue o Alter Rebbe nos dizendo, Benitlabesh b'mashcha dechavya arachok meor פני מלך, הרחוק מאור פני המלך בתכלית ההרחק, כי העולם הזה הוא תכלית הקליפות הגסות וכולי. Dessa altura espiritual elevadíssima, que nos remete à própria essência de Deus, onde lá tudo é considerado zero, lá se encontrava a alma, e onde ela foi chegar, e essa centelha da divindade enredou-se em seu corpo, ela chegou até o nosso corpo físico, nosso corpo de carne e osso, que, ou seja, no campo corpóreo físico, que é comparado na linguagem do Tikkun Zohar, já mencionamos isso, essa expressão outras vezes, a pele da serpente. Serpente aqui faz como alusão à serpente que gerou, que desencadeou o primeiro pecado da humanidade, né? Portanto, o serpente, o Nahash, a cobra, representa o aspecto da Klipá, daquelas forças contrárias à Kedushá, a santidade e a divindade. A pele da serpente e a pele grossa, grosseira da serpente representa aquilo, o lado mais grosseiro das Klipot, das chamadas cascas invólucros que encobrem, ocultam a luz divina. Que esse é o estado, esse é o nosso corpo, essas são nossas limitações físicas no campo terrestre e material que a gente se encontra, que encobre, oculta, totalmente esconde a divindade. Então ele nos diz, isso nos faz, na linguagem do rei Salomão, no livro de Provérbios, estar numa situação que a gente está longe da luz do semblante do rei. O rei aqui se refere a Deus, ou seja, nós estando aqui nesse mundo cobertos por toda essa casca da serpente, a pele da serpente, por assim dizer, todas essas cascas, a gente não percebe a luz do semblante do rei, a luz divina que brilha no mundo. E nós nos encontramos aqui a máxima distância possível da luz divina, pois esse mundo é uma expressão extrema das klipot mais vulgares, etc., conforme descrito nos livros de Kabbalah. Portanto, o nosso corpo físico, ele por si só, com as suas fraquezas, com suas inclinações, ele é chamado na linguagem cabalística de Mashcha Dechavya. Então ele é chamado de uma pele, a pele da serpente. Por quê? Porque ele envolve, ele cobre, ele oculta a centelha divina, a nossa alma divina, que ela está também embutida dentro do corpo e de certa forma presa, enclausurada ao corpo e limitada por ele. O corpo a reveste, a cobre. E ele nos diz, na verdade, existem o conceito de klipot, cascas, ocultação da luz divina, existe também nos mundos espirituais superiores, em Asiar, Ruhanit, Yetzirah, etc. Mas lá as klipot, elas são mais refinadas,
existe um certo tipo de condensação, limitação, encobrimento da luz divina, porque isso é um processo gradual até chegar nesse estado que a gente se encontra aqui nesse mundo. Mas, ele nos diz, lá é diferente, existem véus mais suaves, enquanto que aqui no nosso mundo físico e terrestre, aqui nós temos a casca dura, nós temos aqui aquela casca que envolve, que cobre, que reprime, que oculta totalmente, né? Por isso ele nos diz, considerando o contraste, imagine só de onde veio a alma, onde ela se encontrava, em que nível elevado, conectada com a própria essência de Deus que transcende mundos e universos até espirituais. E de lá, dessa altura espiritual elevada, ela desceu. E desceu tanto até chegar e até cair nesse mundo físico terrestre materialista, que é o campo onde reinam as klipot, é o domínio das klipot grossas, das chamadas cascas grossas que encobrem e ocultam sobre a divindade. Então isso por si só já é um motivo de despertar grande compaixão pela nossa alma e o estado que ela se encontra. Além disso, o segundo fator, no continua Alter Rebbe, ובפרט כשיזכור על כל מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו מיום היותו אשר לא טובים המה ומלך אסור ברהטים ברהיטי מוחה. Ele nos diz que a compaixão da pessoa será particularmente intensa quando ela levar em conta mais um outro fator, não só o contraste de níveis espirituais de onde a alma veio e onde ela chegou, onde ela se encontra, mas além disso nas palavras bíblicas, quando recordardes vossos maus caminhos e vossos atos, quando a pessoa fizer um balanço espiritual, um inventário pessoal, e se recordar de tudo, todas as bobagens, tolices que cometeu, todos os pecados e transgressões que fez, todas as suas ações, palavras faladas e pensamentos, nas palavras do profeta Ezequiel, desde o dia em que a pessoa nasceu, que não eram bons. Quer dizer, se a pessoa, que a gente esquece, às vezes a gente, nós temos memória seletiva, as coisas ruins e negativas a gente procura omitir, e muitas vezes uma falha que cometemos ontem, a semana passada, a gente já isola, já tira da nossa mente, já apaga da nossa memória. Mas o certo seria uma pessoa se lembrar de tudo que fez, desde o dia que nasceu, e quando a pessoa levar em consideração todas as falhas e transgressões, que isso acaba maculando, manchando a sua alma, acaba afetando, diminuindo, enfraquecendo sua espiritualidade, diminuindo a energia divina que ela possui originalmente. Então, quando a pessoa levar em conta tudo isso, maior ainda deve ser o sentimento de compaixão que ela desperte pela sua alma, pela sua espiritualidade. E conforme ele nos diz nas palavras poéticas do rei Salomão no Cântico dos Cânticos, que até um rei é cativado pelos cabelos fluídos. E o que significa isso? Então isso é uma expressão literária, uma expressão, uma metáfora, não é? Em termos poéticos, mas ele nos diz, ele nos traz aqui a interpretação do Tikunei Zohar, de um adendo do Zohar. O que significa esse Melech Asur Barhatim? Ele nos diz que uma vez que os atos negativos que a pessoa comete, eles acabam afetando também a centelha divina presente dentro dele, do indivíduo. Então significa isso não apenas que o seu corpo cometeu o pecado ou a sua alma animal estava envolvida com a transgressão, mas por tabela, indiretamente, isso significa que a sua alma divina e a centelha divina especial dela, que estão ligadas e associadas à alma animal e a esse corpo, elas também são afetadas e prejudicadas por essas transgressões. Isso que ele nos fala, o sentido do versículo, até o rei é cativado pelos cabelos fluidos, que até com esses fios pode se laçar, pode se amarrar uma pessoa, e no caso até mesmo o rei, que ele pode ser laçado, pode ser amarrado com esses fios que parecem fios delgados como de cabelo, mas uma pessoa pode ficar amarrada e presa por eles. O Zohar nos traz que, na verdade, aqui se trata não só de amarrar e de prender através de fios, mas prender e amarrar através de linhas de pensamento. Então essa é a explicação do Tikunei Zohar, que a pessoa pode estar presa
pelo fluxo da mente, pelos pensamentos, pelas linhas de pensamento, pelos pensamentos que fluem na nossa mente, os pensamentos negativos que estão presentes na mente da pessoa, que esses pensamentos, não é, muitos fios delgados, quando juntos acabam formando uma corda, e uma corda grossa, e isso amarra, e isso prende. Então ele nos diz, esses fios, que faz alusão ao versículo no Cântico dos Cânticos, que o rei é cativado por cabelos fluidos como fios muito finos, delgados, mas como nós falamos, quando são muitos fios, assim é feito, uma corda grossa, né? Muitos fios, né? E no final eles compõem uma corda muito grossa, que com essa corda grossa pode se prender e amarrar qualquer um, e às vezes o rei. Então o rei aqui faz alusão à divindade presente dentro de nós, na nossa alma divina, a faísca divina, ele fica amarrado, ele fica preso por todas essas linhas de pensamento, por todos os pensamentos presentes na nossa mente, pensamentos pecaminosos, pensamentos ruins, más intenções, e pelos atos, né, de transgressão que a pessoa cometeu, mas ele nos diz que basta até os pensamentos para prenderem aqui o rei, prenderem, subordinarem, reprimirem. O rei aqui se refere à faísca divina que existe dentro de nós. Então nós ele fica aqui, a gente tem que considerar, quer dizer, você tem um rei dentro de você, você tem uma faísca divina, que é uma partícula da própria divindade, só que nós mesmos laçamos, amarramos, prendemos isso, neutralizamos e com isso sabotamos e tiramos o seu poder de movimento, de elevação. Ele nos diz como é possível que esses pensamentos ruins ou pecados cometidos pela pessoa podem limitar, podem prender, podem neutralizar a atuação da alma divina ou da faísca divina. Ele nos traz um versículo e também sua explicação mística, que Yaakov Hevel Nachalato, o que Mashallah Moshe Behevel Chulei. Então ele nos fala, há um versículo em Deuteronômio no final da Torá que nos diz, pois a porção de Deus é o seu povo, Yaakov é a parte, o Hevel da sua herança. O versículo está falando que a porção de Deus é o seu povo. Yaakov se refere a Keilat Yaakov, a congregação de Yaakov, o povo de Israel, é parte, é o quinhão da sua herança, da herança de Deus. Só que a palavra Hevel significa não só parte, quinhão, significa também Hevel, significa corda. E assim é trazido nos livros, o Alter Rebbe elabora mais esse assunto na terceira parte do Tanya, no Igeret HaTeshuvah. Ele nos traz que aqui essa porção divina presente dentro de nós se assemelha a um hevel, a uma corda. Com a analogia, quando você puxa uma corda, um hevel por uma ponta, a outra ponta vem atrás, mesmo que seja uma corda muito grande, muito comprida, que a outra extremidade esteja no alto, mas quando você mexe ou sacode ou puxa uma extremidade e você movimenta, você desencadeia um efeito na extremidade superior dessa corda, e com isso o Alter Rebbe nos explica que ao pecar a pessoa arrasta energia sagrada para um lugar impuro, porque aquilo que nós fazemos aqui embaixo, nós somos portadores de uma alma divina, que contém dentro de si essa centelha da divindade. Por isso, para onde nós vamos, onde nós nos metemos, ou o que nós fazemos, nós aqui, quem somos nós, quem sou eu? Então eu sou a composição do meu corpo físico, que é habitado por uma alma orgânica, que é a alma animal. É ela que dá vitalidade física ao corpo, mas ela possui dentro de si a alma divina também. Então o meu eu, quem somos nós, meu corpo, junto com a alma animal, junto com a alma divina, mas isso forma o meu... Se eu estou envolvido em coisas negativas, por tabela, eu estou arrastando comigo, não só estou levando, estou mergulhando nisso, não só o meu corpo e minha alma animal, mas também até a alma divina, ela é comprometida, ela se vê envolvida nisso, porque como nós falamos, no momento que se mexe uma extremidade,
da corda, e aqui nós temos a extremidade inferior dessa corda, dessa porção divina que existe presente de nós, dentro de nós, que está conectada com a extremidade superior da corda, que é a alma divina na sua fonte e origem, na própria essência de Deus. Mas aquilo que nós fazemos aqui, no plano físico e terrestre, mais ainda o que é feito de errado, de negativo, isso afeta e desencadeia o efeito até na outra extremidade, na extremidade superior. Então, quer dizer, isso é um prejuízo enorme. Isso é um motivo de compaixão muito grande. Então ele explica isso, o que acontece em relação às nossas almas. Existe a partícula da alma que está revestida no corpo, que é apenas uma partícula, mas a matriz da alma permanece acima nas esferas espirituais elevadas, integrada com a própria divindade. Mas elas estão sempre conectadas, é uma corda só. Por isso, quando nós aqui embaixo, sendo portadores dessa parte inferior da corda, entre aspas, sendo portadores da faísca divina, da alma divina dentro de nós, se nós nos metemos a pensar pensamentos pecaminosos, pensamentos ruins, negativos, etc., com isso nós estamos puxando e atraindo essa parte da corda que se encontra revestida no nosso corpo, que está envolvida com esses pensamentos, ela acaba afetando, puxando, arrastando atrás de si, até mesmo a parte superior da corda, aquela parte da alma, a matriz da nossa alma que está no plano espiritual elevadíssimo, ela também se vê afetada por isso. E esse é o conceito místico do versículo no Shir Hashirim, Melech Asur Bar Hatim. O rei está preso porque ele foi laçado, ele está enredado por esses fios, por essas cordas, que com isso nós estamos amarrando não só nossa alma divina é uma partícula da própria divindade, por assim dizer, é um pedaço de Deus dentro de nós. Então a pessoa está laçando quem? O próprio rei. A pessoa está amarrando, por assim dizer, a Deus. Ela está impossibilitando que a divindade dentro de si possa se manifestar, possa se expressar, né? Possa fluir. Está limitando com seus pecados, com suas transgressões. Então ele nos diz, isso significa amarrar, laçar o próprio rei, amarrar a própria divindade. Vehu sod galut Shechina. Esse enredamento da alma sagrada em atividade imprópria, esse é o conceito que nós já mencionamos acima no capítulo 17, esse é o segredo do exílio da Shekhinah, que a própria Shekhinah é a presença divina. Então aquilo que está escrito nos livros místicos, que a própria Shekhinah se encontra no exílio, e o que significa que a própria divindade também se encontra no estado de exílio, presa, enclausurada. Então nós vimos, assim está no Talmud, no Midrash, baseado nos versículos, que quando o povo de Israel sai para o exílio, Deus em solidariedade sai junto. Então a Shekhinah se encontra junto conosco no exílio, mas no sentido místico esotérico nos é explicado que o conceito de Galut Shekhinah consiste na própria Shekhinah estar restringida, estar reprimida, estar limitada. Então, quando os nossos sábios disseram, o povo de Israel foi Galu Ledom Shekhinah Galta Imahem, que no momento que nós fomos para o exílio, a Shekhinah foi conosco. Então, os livros místicos explicam o que significa o exílio, aqui o exílio espiritual, quando a pessoa está se autoexilando no campo da impureza, no campo contrário à divindade e espiritualidade. Não é apenas ele que cai nesse campo negativo, mas a Shekhinah, a divindade, vem junto com ele arrasta a divindade junto consigo, uma vez que nós somos portadores dessa divindade dentro de nós. Então nós acabamos por arrastar a própria Shekhinah, que seria a centelha divina presente dentro de nós, que ela também fique no exílio, que ela também vá para o calabouço, que ela também fique naquela prisão degradante. E esse é o segredo, o mistério cabalístico por trás do conceito de Galut Shekhinah, que a própria Shekhinah ela está encoberta, está presa no campo das klipot, das cascas, está encoberta por elas, e isso em função dos pecados e transgressões cometidas pelas pessoas. Por isso, tudo isso deve desencadear, deve trazer dentro de nós uma Rahmanut, uma imensa compaixão
pela centelha divina que se encontra dentro de nós. Então a compaixão deve ser maior ainda, não só de onde ela veio e para onde ela chegou, mas no estado que ela se encontra. O que quer dizer que ela se encontra? Que nós colocamos ela nesse estado, sujeitamos e submetemos ela a esse estado. Ele fala para nós, o Alter Rebbe, que sobre isso foi dito, esse é o significado do versículo em Isaías 55. וישוב אל השם וירחמהו לעורר רחמים רבים על שם השם השוכן איתנו כדכתיב השוכן איתם בתוך טומאתם. Nos fala que essa é a ideia por trás do versículo em Isaías. Retorne ele para Deus, retorne o indivíduo para Deus, que se compadecerá dele, e assim ele terá misericórdia por ele, não é? Mas ele nos fala, o versículo aqui nos diz, Ve'ashuv el Hashem virachameu. Ele quer nos dizer com isso que mesmo na hora do pecado, quando a pessoa se encontra numa situação de impureza, na verdade, mesmo nesse momento, Deus está com ele, Deus habita dentro dele. A sua alma divina não é que ela fugiu do corpo e escapou, não. Deus está dentro dele. Por isso, e sobre isso é dito o versículo em Isaías, Ve'ashuv el Hashem virachameu, que a pessoa precisa despertar compaixão e misericórdia pelo nome de Deus, pela centelha divina que está dentro dela, que está dentro do exílio, dentro dessa situação de impureza que a pessoa se encontra, que a pessoa se colocou, ele colocou junto com isso o nome de Deus, ele colocou junto com isso a centelha divina, a energia divina. Então, se a pessoa não tem pena de si mesma pelo que fez, mas pelo menos compaixão da divindade que ele arrastou para dentro da impureza, ele deve ter. E quando a pessoa sente essa compaixão pela sua alma, pela centelha divina que dá vida à sua alma, então com isso ele deve despertar dentro de si uma vontade de liberar a sua alma dessa situação, desse exílio. E como ele faz isso? Através do estudo da Torá, através da prática de mitzvot, através das atividades espirituais. A pessoa sabe que com isso ele está redimindo a espiritualidade elevada da sua alma que ele colocou no plano de exílio. Então, isso significa retorne ele para Deus, que se compadecerá dele. Então a pessoa sente grande compaixão do nome de Deus que está conosco, mesmo quando agimos de forma inapropriada, conforme está escrito que está com eles no meio da sua impureza. Então que a pessoa desperte piedade de toda essa santidade e divindade que ele arrastou e colocou dentro da impureza, e sabendo que através do seu estudo da Torá, através do cumprimento das mitzvot, ele pode redimir a sua alma dessa situação. Então essa compaixão vai servir de grande motivação, esse sentimento de compaixão vai servir de grande motivação para a pessoa estudar Torá ou cumprir as mitzvot, acompanhados de sentimento, e um sentimento intenso.